Olá, tudo bem? Vamos continuar a lição de hoje, que é sobre de todo o coração, parte 1, o primeiro dia. Como eu fiz aquela pergunta para vocês, por que alguém não iria desejar saber de Deus? Por que alguém não iria desejar saber a vontade de Deus para sua vida? Quem não ia querer desejar? Se Deus sabe de tudo, e sabe de tudo da minha vida, Ele conhece todas as coisas, Ele é o dono de todas as coisas. Um criador, por exemplo, se eu pegar o celular, vou pegar alguma coisa mais simples. Eu peguei o carregador. O cara criou o carregador. Ele criou o carregador e ele sabe quanto tempo que ele carregou. Não, melhor, vamos pegar o celular mesmo. Pegou o celular, ele criou um J5 Prime. O criador do J5 Prime sabe quanto tempo o J5 Prime vai durar, quanto tempo ele tem de garantia, quanto tempo que ele vai assim, ele sabe quanto tempo, quais são os problemas principais, ele sabe quanto tempo leva de carga, ele sabe quais os problemas que podem dar se desrespeitar algum limite. Então o criador conhece todas as coisas das coisas que ele criou, porque ele estudou, ele fez, ele pensou naquilo, em todas as coisas que poderiam acontecer de ruim e de bom. Então Deus com a gente, sendo o nosso criador, que ele nos criou a imagem e semelhança dele, conhece você de trás para frente. Então ele conhece desde o momento que, antes de você nascer, desde o ventre da sua mãe, quando você nasce, ele sabe o dia que você nasce, o dia que você vai morrer, todos os dias ruins, os dias bons, ele conhece tudo. Por isso que se você tiver comunhão com ele, sua vida não é um mar de rosas. Não, ser cristão não é uma vida de mar de rosas. Mas você terá Deus ao seu lado, aquele que te conhece mais do que qualquer um e que te vê o interior, o seu coração, e não te julga. Sabe por quê? Porque te ama. E, gente, mas muitas vezes a gente quer saber sobre as coisas de Deus. Afinal de contas, Deus conhece todas as coisas e cuida de nós, certo? No entanto, a trajetória da humanidade, ao longo da história, tem demonstrado exatamente o contrário. Por quê? Porque ela tem buscado o conhecimento de si mesma em compreender a si mesma. A gente busca isso. E tem muitos pensadores, sabia? Que racionaliza, você tem que ser mais racional, não espiritual. Você tem que ser quadrado, sabe? Você tem que confiar na ciência, você tem que confiar no que o cara tá falando. Mas você não tenta confiar no quê? Em Deus. O que é confiar em Deus? É ter fé. É ter fé em Deus. O coração humano é pecaminoso, é doente, infelizmente por causa do pecado. Mas a vontade de Deus é boa, é agradável, é confiável. Sabe por quê? Você quer saber a vontade de Deus para sua vida? Olhe a palavra, veja a palavra. Eu vou falar sobre o coração, um exemplo de coração. Se você ler Salmos, capítulo 51, versículo 10, você vai ver sobre Davi falando sobre o coração. Davi, que era um homem considerado na Bíblia segundo o coração de Deus. Vamos ver o que ele escreveu? Ele disse, olha o que Davi disse para Deus, olha em oração o que ele fez. O salmista Davi disse, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Você está vendo o que ele pediu? Um homem segundo o coração de Deus disse, Deus, cria em mim um coração puro. Sabe por quê? Porque ele reconhece que ele é pecador. E ele precisa de Jesus, ele precisa de Deus, ele precisa do Espírito Santo para que seja considerado justo diante de Deus. Sem Deus na sua vida você não é justo. Nós somos justificados, nós somos purificados pelo sangue de Cristo, pelo sacrifício de Deus na cruz, quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Temos fé em Jesus. Entende isso? Então, por favor, gente, não desmereça a sua fé. Busque no Senhor. Busque no Senhor. Se você não sabe o que você quer ser no futuro, na sua vida, ainda, não sabe, a gente não sabe às vezes. Eu quero ser engenheiro, eu quero ser professor, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Ok, você não sabe ainda. Mas continue fazendo o quê? Comunhão com o Senhor. Deus vai te mostrar caminhos que você não sabe ainda.
Se imagine se o ser humano soubesse o nosso futuro, o que seria? Acho que seria melhor do que está agora ou pior? Então, eu peço ao Senhor, oriente, como que um jovem, um adolescente pode saber o seu caminho? Se observando segundo a palavra de Deus. Se você é um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente que se observa segundo a palavra de Deus, Deus vai te mostrando. Sabe o que eu acho? Acho não. Isso é uma opinião minha, não estou falando de Bíblia, tá? Agora. Estou falando uma opinião minha. Com todo respeito. Acredito que Deus coloca em nossos corações aquilo que nós amamos. A gente ama alguma coisa. Por exemplo, tem muitas pessoas que querem ser jogador de futebol. Só se você não for jogador de futebol, eu tenho certeza que Deus coloca alguma coisa a mais para você não depender só de uma coisa. Você acha que Deus colocaria no seu coração só a habilidade de jogar futebol? Não. Ele pode te usar para outras coisas? Pode. Então, peça ao Senhor orientação. Ore. Esteja próximo do Senhor. Eu vou ler Provérbios, capítulo 4, versículo 23, que diz uma lição importante para nós. Que diz, Provérbios capítulo 4, versículo 23, fala sobre o coração. Ele diz, sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede a fonte de vida. Então, sobretudo guarde o seu coração, porque de lá vem a vida. É de lá que habita, é lá que habita a vida eterna. É Jesus Cristo. O Espírito Santo habita onde? No seu coração. Guarde ele. E Deus te mostrará o seu caminho nesse mundo. Tá bom? Eu vou continuar no próximo vídeo, tá bom?